Com alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus. Por que eu cito o Menino Deus? Porque nos faz sempre lembrar o Cristo Jesus, que pede que nós sejamos simples, humildes, porque é a humildade que Jesus aceita. Jesus aceita todas as pessoas de coração simples, coração humilde, mas rejeita os orgulhosos. Um dia eu vou trazer aqui as passagens bíblicas onde Deus, exatamente o seu Filho Cristo Jesus, não quer saber nada das pessoas orgulhosas. Ontem ainda, dialogando com algumas pessoas, a gente via como houve comerciantes que eu conheci em outras cidades e mesmo Florianópolis. Por que eu falo isso? Porque estou 53 anos aqui em Florianópolis. Olha, eu vi muita gente simples, humildes, se desenvolvendo cada vez mais e se saíram bem. Pessoas orgulhosas decaíram. Então, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção do Senhor Jesus Paz e do Cristo ressuscitado, a todas as pessoas que neste momento estão em sintonia conosco, na mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. E tão importante esta mensagem, sem dúvida nenhuma, com algumas comunicações. Eu sei que muitas pessoas já me disseram, Padre Pedro, eu gosto de ficar ouvindo esta reflexão, porque ela vem me trazer uma renovação espiritual. E também eu estou aprendendo bastante com as suas colocações. E nós então estamos também quase findando esse tempo tão bonito da Quaresma, mas ainda temos alguns dias. No próximo domingo, iniciamos a Semana Santa, mas é no próximo domingo que nós teremos a entrada de Cristo Jesus montado num burrinho, entrando solenemente na cidade de Jerusalém, sendo aclamado por todas as pessoas ali presentes, colocando tapetes na rua, pegando ramos e aclamando Cristo Jesus como Rei dos Reis, como Filho de Deus, aquele que veio das alturas para nos trazer a redenção, para novamente unir a humanidade com a Trindade Santa e a Trindade Santa com a humanidade. Por causa do pecado e orgulho de nossos primeiros pais, então houve essa ruptura. E nós estávamos como que em trevas, até que veio o Salvador Cristo Jesus, que passou por todos esses sofrimentos e dando a sua vida inocente, e vejamos, olha, morreu pelas 15 horas de sexta-feira, foi colocado na sepultura, que nem era dele, mas foi emprestado por José de Arimateia, que tinha mandado fazer a sepultura, para que quando ele morresse, fosse ali sepultado. E Jesus vinha sempre dizendo, veja na Bíblia Sagrada,
Quantas vezes Jesus diz, eu passarei por todo sofrimento, serei cuspido, serei esbofeteado, serei flagelado, coroado de espinhos, serei pregado na cruz, serei sepultado. Mas ao terceiro dia eu ficarei vivo, eu ressuscitarei. A única pessoa que ressuscitou com seu próprio poder, Cristo Jesus. Ele foi enterrado, então, no entardecer de sexta-feira, primeiro dia, sábado, o dia todo, e ele disse, ao terceiro dia. E realmente, na madrugada de sábado, ele comprovou que ele é o Filho de Deus. Nunca, somente Cristo Jesus. E esta é a maior prova que ele é o Filho de Deus. Ele continua presente em nosso meio. Sempre estarei onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. E também ele não nos deixará sozinhos. Mesmo que todos, você mesmo talvez já tenha experiência, mesmo que todos te abandonarem, diz Deus, diz Cristo Jesus, eu não abandonarei você, estarei sempre com você. Então, e Cristo Jesus especialmente, de 3 modos, ele se faz mais presente na nossa vida. Quando? Quando, especialmente, na Sagrada Eucaristia, ele ali está real e substancialmente presente. Ele se encontra também presente na pessoa de nossos semelhantes. Ele se encontra presente aqui na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Leia. Aliás, eu tenho dito desde o começo da Quaresma, procure para você acompanhar mais de perto os sofrimentos de Cristo Jesus. Você talvez não se queixa do sofrimento. Você, por certo, soube sempre aceitar os pequenos, os maiores sofrimentos que apareceram na sua vida por amor a Cristo Jesus. Mas há certas pessoas que diante de qualquer sofrimento estão se queixando. Então, eu tenho aconselhado, tome, não precisa ser os 4 evangelistas, tome um dos 4 evangelistas, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou São João. Sempre os 3 últimos capítulos. Ainda dá tempo, se você não fez essa experiência, tome, por exemplo, um dos 4 evangelistas, leia devagarzinho, meditando, e você vai ver quanto sofrimento Jesus passou nos 2 últimos dias por nosso amor, e você vai ver que os seus sofrimentos, em comparação dos sofrimentos de Jesus, são ínfimos, são pequenos. Por exemplo, você um dia já recebeu uma bofetada no seu rosto? Acho que não. E a Bíblia diz, Jesus recebeu. Você já foi um dia cuspido por alguém? Talvez você pode até dizer, não, e quando eu tinha 8 anos ou 9 aninhos, uma briguinha lá, o meu colega me deu uma cuspida. Mas Cristo foi escarrado. Veja no dicionário o que é escarrar em alguém. Eu nem vou dizer, porque você pode olhar. E assim, você recebeu uma vez o açoite? Não. E assim, olha, quanta humilhação. Você nunca foi coroado, talvez se você foi imperador, então botar aquela coroa maravilhosa do Divino Espírito Santo. Mas
os espinhos terríveis. E assim, aí você nunca mais vai se queixar dos seus sofrimentos, porque você vê como o inocente Cristo Jesus. Então, especialmente, procure você ler. E nesse domingo, então, a entrada triunfal de Cristo Jesus, você poderá ler em São Mateus, capítulo 1 e seguintes, ou São Marcos, capítulo 11, versículo 1 a 11, ou São Lucas, ou São João, e a entrada triunfal de Cristo Jesus sendo aclamado. E leve na sua igreja onde você vai uma palma, será abençoado. E esta palma poderá deixar em casa para que você, ao vê-la, você se lembrará que você é uma seguidora da mensagem de Cristo Jesus, que Jesus é o nosso Rei, é aquele pelo qual nós devemos unir a nossa vida, e ali quando nós partirmos desta vida, Ele nos dará recompensa, porque Ele mesmo vai dizer para a mãe dele, Nossa Senhora, este é um filho, esta é uma filha, são muito fiéis, sempre me acompanharam na minha mensagem, na minha vida. Então agora, entra no reino dos céus, que vos estava preparado desde toda a eternidade. Então, no domingo, celebramos a entrada triunfal de Cristo Jesus. E procure preparar o seu coração para, na sua paróquia, veja que dias que há possibilidade de você fazer uma limpeza, quem sabe, no seu coração. Mas Padre Pedro, mas eu não tenho pecado grave. Lembre-se que o sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão, não somente apaga os pecados, mas dá um aumento de graça santificante para a pessoa. Então, é uma fortaleza nova. E você vai ver, você que anda meio angustiado, meio triste, meio desanimado, com a graça de Deus vai lhe dar força. E você que talvez está afastado de Deus pelas trevas, pelo pecado, e veja como, por exemplo, aqui em São João, Cristo Jesus nos a convida para todos, e onde Jesus então diz: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Então, São João capítulo 20, versículo 16. Então, faça uma boa confissão. E você, conforme tantos já me disseram, Padre, a gente sai ali, após o sacramento da absolvição, do perdão dos pecados, aliviado, porque a gente sente que recebeu o perdão, que a graça de Deus está novamente dentro da gente. E a gente se sente então aliviado. O sacerdote, todo sacerdote, tem esse poder que recebeu no dia da sua ordenação sacerdotal. Porque Cristo Jesus, quando celebrou a missa lá no cenáculo de Jerusalém, há 1989 anos atrás, a primeira e a única Santa Missa. Padre Pedro, como é que o senhor chegou a esse dado? 1989. Faça o cálculo.
Cristo Jesus morreu com 33 anos. Estamos no ano 2022. 2022 menos 33, você que é matemático, claro, simplesmente 1989 anos atrás, Jesus Cristo, então, celebrou a única e a primeira Santa Missa e deixou para nós o sacramento da Eucaristia e o sacerdócio católico. Os sacerdotes do Templo de Jerusalém eram sacerdotes judeus. Cristo Jesus nos deixou o sacramento da Eucaristia, o sacerdócio católico. E desde então, porque quando Jesus Cristo celebrou a Eucaristia, você pode ler tanto os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, como a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Então está bem claro onde você encontrará, por acaso está aqui aberta a Bíblia Sagrada. Celebração da Ceia do Senhor, capítulo 11, versículos 23 e seguintes, onde Cristo Jesus nos diz claramente: e depois de ter dado graças a Deus, Jesus partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto que eu fiz em memória de mim. Em seguida, veja bem, em seguida Jesus tomou o cálice, e dizendo: esta é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em minha memória. E veja só o que ele diz ainda. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha a segunda vez. Aliás, muita gente tem me perguntado: Jesus, Padre Pedro, quando é que Jesus vem a segunda vez? Olha, por vontade de Deus, por vontade de Cristo Jesus, isso vai perpassando os séculos, milhares de anos sem dúvida nenhuma, por vontade de Deus. Mas, por vontade do ser humano, nós sabemos que os cientistas, infelizmente, têm o poder da destruição da humanidade em suas mãos, com bombas muito mais potentes do que a bomba atômica que foi lançada lá em 1945, sobre Nagasaki, ou Hiroshima, e na Segunda Guerra Mundial, que a gente tem as consequências ainda hoje, infelizmente. Mas aí, então, é por vontade do ser humano. E Deus deixa a liberdade, o livre-arbítrio, porque Deus deu a memória, deu inteligência para nós, deu a razão, e todos nós sabemos o bem e o mal. E você é livre de seguir pelo caminho do bem ou o caminho do mal. Agora, as consequências são bem diferentes. Uma pessoa que vai sempre seguindo pelo caminho do bem, todas as pessoas gostam. Então, a pessoa vai fazendo a sua caminhada por esta vida, seguindo e segundo a mensagem de Cristo, e receberá na eternidade a felicidade eterna. Agora, quem anda pelo caminho do mal
Leia Mateus capítulo 25. Os maus, o versículo 34 diz claramente, os bons receberão a recompensa, os maus a condenação. E ninguém quer a condenação. Mas a felicidade nesta vida, aliás, ninguém é feliz também nesta vida, vivendo afastado de Deus. Bem, mas, por isso, procure você na sua paróquia ver quando é que você tem possibilidade e todas as paróquias fornecem um horário para você receber o sacramento da misericórdia, o sacramento do perdão, ou seja, a confissão. E ali, agora dia 7, é o Dia Mundial da Saúde, como também o Dia Nacional do Jornalista. Nossos cumprimentos a todas as pessoas, todos os profissionais de saúde. Não vamos citar aqui, mas todos estão englobados, verdadeiros heróis, verdadeiras heroínas, e quantos profissionais de saúde que, infelizmente, no cumprimento do seu dever, por causa da pandemia do Covid-19, muitos partiram prematuramente desta vida para a eternidade. Por certo, estão felizes na eternidade. E os nossos jornalistas, que sempre procuram levar a todos informação e formação, e dizendo sempre a verdade. E também tem jornalistas que são perseguidos, que são mortos por dizerem e colocarem nos jornais aquilo que é verdadeiro. E muitas pessoas corruptas, não aceitando a denúncia do jornalista, começam a persegui-los ou levá-los até a morte. Então, dia 7, agradeçamos a Deus pela nossa vida, pela saúde. Agora, a saúde depende muito de cada um de nós. Tanto a saúde física, a saúde psíquica, saúde psicológica, como a saúde espiritual. Depende muito de cada um de nós. E por isso, você deve lutar, você deve se esforçar. Quantas pessoas que, infelizmente, estão doentes ou morreram precipitadamente, usando, por exemplo, a velocidade no carro, usando, por exemplo, a luxúria, usando, por exemplo, o pico da droga, de overdose. Quantas pessoas que morreram com 20, 23, 30 anos, ou mais cedo, ou em brigas. Por exemplo, eu li a questão, e acho que faz uns 8, 10 meses atrás, uma reportagem onde dizia que nos 12 últimos anos foram mortos, quantos? 52 torcedores fanáticos, simplesmente em brigas, foram mortos. Se tivessem feito torcida pelo seu time, mas sem se meter em brigas fanáticas, estariam vivas, sem dúvida nenhuma. Quanta tristeza para essas famílias. Jesus gosta que a gente torça pelo seu time, que a pessoa se anime, mas nunca Jesus gostou da pessoa fanática. Então, procuremos cada um de nós nos preservar e procuremos, estamos terminando o nosso programa, procuremos nós todos, então, nesse final de semana, participar da Santa Missa
sem dúvida nenhuma, será um grande bem para o nosso espírito, nossa alma, e leve também a sua palma para ser abençoada, deixe ela em casa para você se lembrar de Cristo, Rei dos Reis. E padre, se um dia quero me desfazer da palma, procure queime, não jogue na lixeira, porque é algo abençoado. E também nesse final de semana, você podendo, a gente sabe que estamos numa crise econômica, mas se puder, leve para a oferenda lá na sua igreja um dinheiro, qualquer percentagem que você puder, para a campanha da evangelização, ou seja, da campanha da fraternidade. Esse dinheiro será muito bem empregado em favor das pessoas pobres, para projetos de cursos, onde as pessoas possam fazer certos cursos mais rápidos, técnicos, por exemplo. Então, será bem aceito esse dinheiro para a evangelização. E os santos que celebramos hoje, São João Batista de La Salle, Santa Ursulina, São Guilherme, São Celso, São Gilberto, Santo Henrique e São Jorge o Jovem, e ainda São Saturnino. E os santos de domingo, Santo Apolônio, Bádemo da Pérsia, São Beda o Jovem, Santo Ezequiel, São Miguel dos Santos, São Pompeu. E é o dia, domingo também é o dia mundial da juventude. E os nossos telespectadores, Paulo César Ribeiro e Vera Sobrosa, Paulo César e Otília Aidechai, Valmor Antenor Dionísio e Linair, e ainda o diácono José Coelho, Maílde Isaura de Farias, Israel Pires da Silveira, Isaura Correia Rocha e Márcio Mesquita Páscoa, Maria Terezinha Rachadel. A todos e todas as mais ricas bênçãos, acompanhadas da saúde e da alegria, com otimismo, com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, em favor de todas as pessoas enfermas, que possam recuperar-se, e agora a bênção da água que você vai tomar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira e na quinta-feira, das 14h30 às 15 horas, se Deus quiser. Tome com fé esta água.